Olá, tudo bem com vocês? Então vamos iniciar mais um podcast das profissões. Hoje, novamente, a usinaria aqui em São Paulo e nós temos a alegria de entrevistar o Diego Rodrigues. Vou pedir para você se apresentar, falar um pouco de você e depois eu tenho algumas perguntas que nós vamos estar fazendo bate-papo e eu vou pedir para você ir respondendo. Tá bom, Diego? Tá joia. Vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Diego Rodrigues, sou analista de sistema, tenho uma consultoria que ano que vem vai debutar, vai para 15 anos e vai ser um prazer aí dividir esse tempo com vocês. Já participei de muitos projetos na área de TI, eu brinco que sou programador e ao mesmo tempo tenho um time aí que eu lidero e acho que vai ser um prazer compartilhar com vocês isso tudo. Que bom. Uma das coisas que a gente trabalha bastante, né, no podcast das profissões é para você que está nos assistindo, para que você, no futuro, possa, né, se encaminhar, estar no mercado, para você escutar pessoas que já passaram por esses processos, que já estão com um certo know-how, e isso é muito importante, né? Então, a primeira pergunta, esse bate-papo nosso, eu queria saber um pouco como é que foi o início da sua carreira, né? Esses 15 anos aí de empresa, como é que foi, se a gente voltar lá no tempo, você colocar um pouco para nós todo esse processo. Bacana. Eu comecei mesmo trocando minha profissão por 1 quilo de alimento e começou numa igreja e ali eu comecei a ter o primeiro contato com a área de TI. Então eu tive contato com os primeiros softwares e dali de 10 anos até os meus 14 essa paixão se intensificou. Com 14 anos eu comecei a monitorar aulas de TI aqui na região da Vila Formosa e peguei prazer em estar neste meio, onde envolvia pessoas e envolvia uso de sistemas através de pessoas. Então, lecionar foi uma das coisas que me motivou no começo da minha carreira. Seguindo daí, eu fui entrar na área de programação em 2009 e acho que a gente vai destrinchar um pouquinho mais sobre isso. Mas é algo que me move. Eu até coloquei durante o nosso diálogo em off aqui que isso é importante demais, que isso te mova, não apenas na parte financeira, mas na parte em que te realize também. Uma coisa que é interessante, né? Antes do podcast, a gente sempre faz uma entrevista, né? Online, um bate-papo. E uma das coisas que chamou a atenção no Diego é o que eu brinco, é sangue no olho, né? É você fazer aquilo que você gosta, você ter prazer pelo que você trabalha, né? E é interessante ver que isso é um processo, né? Como você falou, você começou lá atrás, não foi do dia para a noite, né? Mas você tem que ter persistência, você tem que ter uma série de habilidades, de competência que vão possibilitar que você chegue até onde chegou. E como ele mesmo falou, né? Vamos completar aí a empresa 15 anos, né? E se a gente pensar em termos de Brasil, é bastante tempo, né? Então, é uma satisfação para ele, para toda a equipe, poder comemorar 15 anos de empresa aberta aqui no Brasil, né? Me fala uma coisa, quais foram os desafios que você enfrentou nesses 15 anos de empresa? Muitos desafios. Dentre eles, acho que uma coisa na área de TI que não é colocada muito em xeque muitas das vezes, a gente tem que trabalhar com pilares. Eu falo que a área de TI, em alguns momentos, ela foi associada lá atrás à engenharia. Então, pensava-se em construir um sistema com a ótica da engenharia. Então, construía-se a planta, dessa planta você construía um prédio e fazia uma entrega final. Com o decorrer dos anos, isso foi sendo quebrado. Então, hoje nós conseguimos entender que para eu entregar uma obra completa, eu consigo, a partir de um condomínio, por exemplo, não esperar o final dessa obra terminar. Eu posso entregar partes do condomínio para pessoas que vão comprar, por exemplo, se isso fosse comparado à área de engenharia. Mas uma das coisas que me motiva a estar aqui, que foi o papo que eu tive com o Paulo, é que pouco se fala de outras habilidades inerentes ao profissional de TI. Então, eu falo que algumas das vezes você tem que ter a precisão e a concentração de um cirurgião. Em alguns momentos você tem que ter a astúcia de um advogado. Em alguns momentos você tem que ter o sangue no olho, como o Paulo comentou, né, de um pedreiro. Então ali tem hora que não adianta você ser teórico, então e que é onde a paixão vai te mover. Então os desafios foram colocar esses valores nas pessoas na quais eu encontrei. Então a pandemia ela nivelou muito, então houve um tempo em que a tua localização era um ponto diferencial. Então, estar perto do centro de São Paulo, por exemplo, quanto mais perto, mais chance você tinha de mercado. A pandemia veio e derrubou isso.
Então, muito se fazia nessa época de pessoas do interior virem para cá, deixar suas famílias para trás e arriscar tudo para estar em São Paulo, alugar um flat, morar com, às vezes, 3, 4 estranhos. E o desafio que eu passava era fazer com que, mesmo nessa dedicação deles, fosse um trabalho mais humano. Então, um dos desafios que eu tenho aí, faz parte de um desafio que eu quero, que é um livro que espero que saia, que é humanizar a área de TI. Então, o maior desafio é não somos recursos. Então, o TI tem muito esse jargão. Olha, eu troco o recurso Paulo por um recurso José e a coisa anda igual. E, na verdade, não. Então, somos mais do que recursos, somos seres humanos. Então, o desafio maior é humanizar trabalhos que muitas vezes envolvem criatividade, envolvem você conseguir colocar para a tua família a necessidade de um extra time. Muitas das vezes a área de TI, eu falo que é igual um cirurgião nessa hora. Então, às vezes eu não consigo, no meio de uma cirurgia, falar, deu meu horário, eu vou embora e vou abandonar a pessoa aberta ali. Então, às vezes você vai ter que virar uma noite, às vezes você vai ter que se dedicar e vender isso para o time, manter uma equipe motivada, mesmo trabalhando bastante, são desafios que passam pelo profissional de TI, uma hora ou outra você vai passar por isso. E é como eu falo, se você estiver motivado pelo amor à profissão, vai ser prazeroso o resultado final disso tudo. Uma coisa que você falou que é bem interessante, realmente é uma realidade, né, Diego? Que a pandemia, infelizmente, ela foi muito ruim, né? Muitas pessoas morreram, a gente não tem nem o que falar. Mas se existe um ponto positivo da pandemia foi que ela acelerou todo esse processo. Sim. Né? A distância hoje não existe mais, quer dizer, você faz uma reunião em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, né? E isso que você falou é importante, quer dizer, as pessoas deixavam família, deixavam toda a sua história para muitas vezes tentar a vida aqui em São Paulo, e a probabilidade disso dar certo era muito difícil, porque estar longe da família não é fácil. Então hoje você consegue ter excelentes profissionais trabalhando em várias regiões e sem problema. Né? Então isso é muito interessante e que realmente cada vez mais a gente possa utilizar isso. Né? Você trabalha, você tem demanda e a demanda você entrega, você trabalha em home office, como ele falou, um dia você trabalha mais horas, outro dia você trabalha menos horas, mas o que importa é entregar com qualidade. Né? E sempre pensando que nós estamos mexendo, trabalhando com pessoas. Né? Esse ponto é fundamental, porque quando a gente começa a achar que todo mundo é substituível, aí a coisa complica, né? Complica muito. Quais são os pontos positivos que você encara ao longo desta, podemos até falar filosofia, né? De você enxergar as pessoas de uma forma diferente, de você realmente ver pessoas e não ver que elas são substituíveis. O que você acha que isso mudou na sua empresa, na filosofia da empresa e nas pessoas que trabalham com você? Incrivelmente, é o trabalho movido à gratidão. Então, eu já peguei equipes ali de 30, 50 pessoas e a primeira reunião que eu fazia era chamar individualmente cada um e perguntar quanto tempo você não vê tua família. E as respostas, a pergunta era inesperada e a resposta, para alguns, era até emocionada, porque ele veio tão focado que em algum momento ele perdeu esse valor. Então, o olhar para o ser humano, enquanto não apenas recurso, trouxe gratidão. Então, muitas das vezes eram pessoas ali, a gente tinha prazo de entrega e eu tinha um lema, menos braço e mais prazo. Então, era uma das coisas que a gente tinha, até um jargão na área de TI que tem esse lema, né? Então, para a gente acelerar um processo de uma gravidez, de uma gestação, a gestação ela tem por si 9 meses, né? É uma gestação normal. E fala, se eu conseguir juntar 9 grávidas, então eu acelero o processo para ter o filho em 1 mês. E, na verdade, não. Se você tem 9 grávidas, você vai ter 9 gestações, se todas normais, em 9 meses. Então, era um jargão que não combinava com a rotina. E trazer isso para dentro do dia a dia, trazer isso para dentro de uma gestão, gerava gratidão. Então, aquele que estava 3 meses, 6 meses, né, sem ter contato com a sua família, tinha a possibilidade de viajar. Quando ele voltava, ele não queria sair do teu projeto. Então, o motivador maior entrava na equação. A equação era só salário. E a equação entrava em salário e ambiente de trabalho. E ambiente de trabalho é uma das coisas que eu vendia muito isso para as pessoas. Então, é uma soma. Então, entender que você pode formar mercenários, você pode, inclusive, ser um mercenário, como quando você entende o seu coletivo, além do trabalho ser mais prazeroso, além da gratidão movida pelas pessoas que interagiram comigo e outras pessoas que tinham essa linha de pensamento, é a gratidão mesmo. Tanto de mim para com eles, quanto eles para comigo. Então, acho que a maior
o maior benefício disso foi experimentar o sabor da gratidão, né? Então foram projetos que a gente até no olhar um do outro, a gente acabava olhando e só falava assim, pizza de quê hoje? Porque a gente já sabia o desafio que tinha, cada um sabia o seu papel, e aí fica muito bom porque se torna um projeto entre adultos e todos sabendo ali um cuidar do outro, então isso foi muito gratificante aí. E me diz uma coisa, você acredita que vamos chamar de filosofia, né? Você começou ela como, né? Qual foi o start que aconteceu na sua vida para você pensar isso? Quer dizer, porque de certa forma a gente vai meio que na contramão do mercado, né? Que muitas vezes pensa só em número, pensa só em lucro, não pensa em pessoas, mas a gente está cansado de saber que a regra do jogo não deveria ser essa, né? A regra do jogo é exatamente o que o Diego está falando, que nós precisamos cuidar e pensar nas pessoas, né, que trabalham na nossa empresa. Até porque se eu faço isso, né, o meu turnover, eu tenho equipe que fica anos comigo, né? Então a rotatividade é muito baixa. Por quê? Porque as pessoas se sentem satisfeitas, né? Não é só salário, não é só dinheiro, é clima, né, na empresa. Clima. E o que você acha que foi esse start para você começar essa filosofia? Ela foi sempre assim desde o primeiro dia? Como é que foi que você virou essa chave ou essa chave sempre esteve presente aí na empresa? Não, na verdade não sempre esteve presente. Eu acho que ela acaba passando por experiências profissionais minhas. Eu falo que tem episódios na minha vida em que hoje eu reconheço que a maior moeda da vida não é o real, o dólar ou o euro, é o tempo. Então, o tempo é uma moeda que não tem reembolso. Então, esse tempo que eu estou tendo com o Paulo, se ele não for bom, eu não consigo pedir reembolso. Esse dia, essa hora, foi dedicada a ele e esse tempo tem que ser precioso. E um episódio que aconteceu comigo, então eu lembro que na noite que meu filho nasceu, eu estava tão focado em entregas e a minha esposa foi descansar da cesárea e eu fui trabalhar. E eu não consigo voltar naquele dia. Então é um dia que não tem mais como pedir reembolso. E essa experiência me marcou de tal forma que eu não queria que ninguém passasse por isso. Então, olhar para o ser humano além das suas habilidades técnicas gera mais habilidade técnica, porque aquela pessoa, a gente sempre tem um lema, né? Eu não consigo medir, eu não consigo validar a qualidade daquilo que eu não consigo medir. Eu tive aula com um professor chamado Christian Barbosa, que ele escreveu um livro chamado A Tríade do Tempo, e nesse livro ele tem 3 locais de tempo. E ali ele vai falar daquilo que é circunstancial, daquilo que é importante e daquilo que é urgente. E eu acho muito interessante que ele fala que tudo que é urgente é aquilo que um dia foi importante e você não deu a devida atenção. Quando eu vou para um hospital infartado, é urgente. Mas não ter ido fazer check-up quando era importante gerou aquele infarto. E aquilo que é circunstancial são delegações. Então, é importante. Às vezes você acha que você é insubstituível numa determinada tarefa, você quer participar de tudo o tempo todo. Mas às vezes dividir para ganhar era uma das coisas que eu tinha. Então, teve momentos do meu dia que quando eu me deparava, tinha uma marmita na minha mesa e pessoas desligando a minha máquina. Falavam assim, não, você hoje não fica sem almoçar. Então, eram coisas circunstanciais que esse livro A Tríade do Tempo foi uma das coisas que também mexeu bastante comigo. Então, esse olhar se deu por experiências que eu tive, né? E eu não gosto e não gostaria que pessoas tivessem essa experiência e a receita tem sido essa. Interessante, né? Primeira coisa, Christian Barbosa é excelente, né? Realmente o livro que ele tem não é um livro só, mas ele é um especialista do tempo, né? E é algo que realmente hoje em dia a gente não dá valor, né? Infelizmente, Não né? dá. Agora, o que eu acho interessante na sua fala é que é assim, eu senti na pele. Só que eu tenho 2 possibilidades. Eu senti na pele e eu sofri. Eu vou mudar isso ou eu vou querer que as pessoas passem exatamente pelo que passei, né? Então, assim, é você virar a chave e se isso para mim foi doído, eu não quero que seja doído para os outros, né? Sim. Que é o que você falou. É uma coisa que fica marcada pro resto da vida, quer dizer. E aí eu fico pensando também, né, Diego? Foi um problema só seu ou não? Foi um problema do seu gestor também, né? Que Sim. poderia ter a sensibilidade de falar, meu amigo, você não precisa vir hoje. Tem um trabalho para entregar, tem um projeto, mas não vai acabar o mundo se você entregar daqui um dia, daqui 2 dias, né? Ou vamos delegar, vamos dividir essa parte do trabalho para outro colega, né? Então, realmente é um ponto para vocês que estão nos assistindo pensarem, né? Que o tempo, ele realmente ele é muito importante. E a gente precisa saber fazer escolhas.
E, infelizmente, eu digo, a gente aprende com os erros. Mas que bom que a gente aprende, né? Que bom que a gente aprende. Porque podia passar por cima e a gente continuar fazendo um monte de coisa. Mas a partir do momento que aquilo dói e você percebe que não é esse caminho, vamos traçar outro trajeto, vamos pegar outro caminho, né? E pelo que você falou, o pessoal que trabalha com você, quer dizer, você tem uma equipe, né? São pessoas que literalmente vestem a camiseta, que realmente têm prazer de trabalhar lá. Por quê? Porque é um clima saudável, né? É um lugar que as pessoas fazem o que gostam. É claro que quando a gente fala em liberdade, a gente tem uma liberdade dentro de um limite, né? Porque você tem demanda, você tem entregas, mas realmente as pessoas são vistas enquanto pessoas. E pessoas têm problema. E por mais que a gente fale, você não pode levar o problema de casa para o trabalho e vice-versa, a gente sabe que na verdade a coisa não é bem assim, né? Não, não é. E é interessante que essa linha entre a vida pessoal e profissional, ela é tênue, ela de fato exige cautela, e quando você tem essa tríade equilibrada, enquanto você tem, vamos colocar, quem tem uma parte espiritual, essa parte espiritual, a parte pessoal e a parte profissional, quando ela se equaliza, são pratos ali que todos têm que estar rodando numa velocidade boa. E a importância, então, muitas das vezes a gente toma uma rota, e acho que é uma coisa que o Paulo falou aqui, que eu também trago muito na minha vida, que é a tal da metamorfose ambulante. Então, assim, eu não gosto de ter certeza de tudo o tempo todo. Então, o tempo todo a gente inspeciona, né? Então, a gente aprende, quando possível com os nossos erros, quando possível com erros de terceiro, como aconteceu comigo, né? Então, foi algo que aconteceu comigo, eu aprendi algo que eu sofri na pele, mas eu aprendi que quando eu tivesse a oportunidade de fazer diferente, eu faria. Então, a gente, o tempo todo, acho que inspecionar e aprender com os erros nossos e de terceiros é importante. Uma outra coisa que eu vejo que é importante, né, Diego? Você que está assistindo a gente, você fala, nossa, mas tudo que nós estamos falando aqui eu estou sentindo na pele. Dá para resolver do dia para a noite? Muitas vezes não dá. Mas também não dá para ficar reclamando a vida inteira e não fazer nada, né? Então a pessoa que está trabalhando, está num lugar que não está valendo a pena, sofre, entre aspas, bullying, sofre assédio, né? O assédio moral, aquela coisa. Não dá para você levar a vida inteira assim, porque você vai ficar doente, né? Então, assim, começa a projetar, começa realmente a buscar outro lugar. Isso é um processo que tem que ser feito com calma, mas, infelizmente, a gente tem pessoas que ficam a vida inteira reclamando e que também não fazem nada para mudar, né? Meu emprego é ruim, meu patrão é ruim, ali é tóxico o ambiente, mas eu não faço nada, né? E o interessante é que, certa vez eu vi uma análise, num livro também na área de TI, o nome é Codificador Limpo, e lá tem uma parábolazinha dizendo que, e é o que eu vejo, uma frase que o Paulo falou que eu acho importante, a empresa é um ambiente tóxico, e uma coisa que eu vi muito, a empresa não investe em mim. Essa é uma frase que ela não combina, porque o maior investidor em você é você mesmo. E essa é uma das coisas que eu vi nesse livro e marcou, que fala assim, as pessoas elas querem receber para treinar. Imagina que você fosse um músico e milhares de pessoas pagassem para assistir o teu concerto. No palco não é hora de ensaiar. Então, quando a gente está trabalhando, a gente está no palco. E aquele momento é de brilhar. E é uma frase do Mário Sérgio Cortella que eu gosto muito, que é: todo conhecimento ele só é bom quando serve para encantar, não para humilhar. Então, todo conhecimento que encanta contagia. E uma das coisas que eu vivi muito é isso. Então, a empresa não investe em mim. E o quanto você acredita em você? Então, muitas das vezes nós colocamos nossa régua da ótica de outro. E uma das coisas que pode mover o ambiente que você está, se ele está tóxico ou não, e até de desintoxicar, pode partir de uma ação tua. De repente, através do teu conhecimento, você brilhar e contagiar outras pessoas a quererem conhecer mais. E isso vai gerar qualidade de trabalho, vai gerar motivação para o outro, porque vocês vão estar saindo de situações do dia a dia e começar a pensar em algo novo, que vocês vão descobrir através de livros. Hoje tem muito material para estudo, né? Que é diferente, né? Se a gente pensar 20, 30 anos atrás, quer dizer, você não tinha tanta coisa, a internet estava começando, quer dizer, hoje em dia você tem, né? Material que você pode pesquisar, que você pode ir atrás, e o podcast é um exemplo, é um deles que você pode assistir, que você vai ter contato com uma série de profissionais que vão poder orientar, que vão falar um pouco da sua história. Agora o que eu estava pensando agora, né, Diego? No fundo, isso que nós estamos falando funciona como uma mão dupla, né? Muitas vezes o funcionário, o colaborador, ele espera que a empresa dê uma série de coisas. Aí a gente pergunta, e o que ele está dando para a empresa? Né? Porque aquele funcionário que ele fica olhando no relógio todo dia, deu 5 horas,
ele já está na porta da empresa, também alguma coisa está errada, né? Uhum. Quer dizer, não pode ser esse extremo. Então, muitas vezes você acha que a empresa tem que dar uma série de coisas, mas também você não está, você só está cumprindo horário, né? E ali você está enrolando, muitas vezes você está no celular, muitas vezes quando você vê você está batendo papo o dia inteiro. E a gente sabe que isso também existe. Existe. Né? E é um ponto importante, porque é uma troca. Ninguém está fazendo favor, ninguém está brincando. Existem dois lados e os dois precisam se entender, né? Mas infelizmente a gente sabe que também tem pessoas que se aproveitam da empresa. Né? E tem uma música, o nome dessa música é O Que É Pior. É uma música de uma banda chamada Reverb Poesia. E tem uma frase que marca muito. O que é pior? É você desistir daquilo que você sempre quis ou se conformar com aquilo que você nunca quis. Então, o princípio talvez do que você esteja passando pode ser desistir daquele teu sonho. Então, sonhar é fundamental, né? Então, tem um outro livro que eu gosto muito, que é do Viktor Frankl, Em Busca do Sentido, e nesse livro ele vai relatar pessoas no campo de concentração de Auschwitz e como pessoas morreram e como pessoas sobreviveram por terem um propósito. Então, muitas das vezes, eles, no final de fazer trilhos de trem no meio da geleira e com os pés todo cortado, quando você conseguia fazer bem o trabalho, você ganhava uma ervilha. E essa ervilha era dividida entre eu e o Paulo. E enquanto nós comíamos, a gente falava assim, essa picanha está muito boa. Então, eu não olhava para a ervilha, eu olhava para a picanha que um dia ia acontecer de novo. E essas pessoas foram as que viveram. Então, acho que você não morre quando uma empresa não te reconhece, você morre quando tu não te reconhece. Então, acho que é uma das coisas que é o que essa música fala. É pior você desistir daquilo que você um dia sonhou, daquilo que você sempre quis, ou é pior você se conformar com aquilo que você nunca quis? Eu vou pegar um gancho com você. Uma coisa também que é interessante, né? Que muitas vezes as pessoas falam assim, tá faltando 10 anos para me aposentar, tá faltando 5. Eu vejo que aqui no Ocidente a gente tem muito esse problema, né? As pessoas encaram o trabalho como algo pesado, algo que você não vê a hora de parar e não fazer nada. Só que essas pessoas, boa parte dessas pessoas que aposentam, que vão para casa, fica na frente da televisão com o chinelo, logo, logo elas infartam e morrem. Né? Sim. Então, quando você pega a filosofia Ikigai, quando você pega, né, toda essa filosofia dos orientais, o trabalho é algo muito gratificante, que faz parte da vida. Então, você vê pessoas que são aquelas centenárias naquelas regiões azuis, que uma delas é no Japão, eles trabalham até 100 anos de idade, mas com prazer. Agora, é claro, não vão trabalhar com o mesmo ritmo, né, do que eles quando tinham 30, 40, 50 anos. Mas você vê, por exemplo, Silvio Santos trabalhou até 90 e poucos anos, outras, Abílio Diniz, quer dizer, então são pessoas que realmente gostam do que fazem. Né? Eu vejo, por exemplo, Alexandre Costa, né, o dono da Cacau Show. Eu tenho certeza que vai trabalhar até o final da vida, porque ele tem brilho no olho, né? Ele gosta do que ele faz. E a conversa com o Diego é exatamente assim, a minha também, quer dizer, eu não penso em aposentar, eu não penso em parar, por quê? Porque eu faço algo que eu gosto. Eu não faço por obrigação. Né? E infelizmente tem muita gente que está entrando no mercado e a primeira pergunta que vem na cabeça é isso, ó. Quanto tempo falta? Quantos anos ainda falta para eu me aposentar? Né? E aí as pessoas esperam aproveitar a vida só depois de aposentado. Só que você tem que ter esse equilíbrio. Já que a gente falou de tempo, falou do Christian Barbosa, hoje eu estou trabalhando, mas eu tenho que ter tempo para o meu lazer, eu tenho que ter tempo até para fazer coisas que eu gosto, de forma individual, que pode ser um esporte, que pode ser, né, outra atividade, mas é importante, né? Então eu queria que você falasse um pouco como é que é a sua vida nesse sentido, quer dizer, como é que é esse equilíbrio, né? E com certeza a gente já percebeu que você trabalha por prazer, você faz algo que realmente você gosta, né? Sim. Eu tenho 2 filhos, né? Eu brinco que o codinome Ana Raiz é Trovão, porque fala que quando um filho vem mais agitado, o outro vem calmo. No meu veio o raio e a tempestade mesmo, né? Então os dois são brincalhões ali. E, e com esse episódio do meu filho Thiago, ele hoje tem 13 anos, eu pude aprender bastante. Então eu falo que o trabalho home office ele nasceu na minha vida há muitos anos atrás, quando não tinha muita cultura. A pandemia ela trouxe um home office. A gente ficou meio biruta porque a gente não ficou só em casa, a gente ficou sem contato externo com pessoas. Então foi um pouco diferente. Quem teve a primeira experiência na pandemia, talvez agora está saboreando o que é um home office. Mas o home office é um dos artifícios. Eu tenho um escritório aqui próximo, mas eu faço questão de algum dia estar
presente na vida de meus filhos, porque é um valor que eu não negocio. Então, é uma das coisas que eu sei que a gente se eterniza, não é pela herança que eu deixo, mas é pelas memórias que ficam. Então, uma das coisas que eu valorizo bastante são memórias. Então, buscá-los na escola, almoçar juntos, são coisas que eu procuro estar sempre fazendo. E a gente tem um pacto ali do fim de semana ser nosso. Então, por mais que a semana é pegada, eu falo que eu teve 3 anos atrás, mais ou menos, eu tive a oportunidade de lecionar numa escola na Paulista. E a primeira pergunta que me faziam, porque principalmente a área de saúde, muita gente não suportou, né, a pressão que foi a pandemia. Pessoas experientes não suportaram a pressão que foi, porque realmente foi caótico. Só que ela cometia um erro, ela vinha para a de TI falando assim, olha, eu estou vindo porque eu preciso de uma vida mais tranquila que ganhe muito bem. E eu sempre falava, fazia 2 perguntas. Falei, olha, é a primeira semana dá tempo de pedir reembolso do curso. E a segunda, eu falava, seu marido ou tua esposa sabe que você está aqui? Mas que pergunta é essa? Porque quando você casa, não estou comparando o grau de dificuldade de TI com medicina, veja bem, estou fazendo algum paralelo. Mas você casa com algumas profissões. Então, quando você tem a receita para mim, aí acho que eu entro até numa outra seara, mas é uma dica que eu deixo, um parênteses gigantesco. Se você está namorando, está noivo, é importante saber se isso é válido para o teu casamento, porque vai fazer diferença na tua carreira. Casar com alguém que reconhece a tua profissão como algo que também é um segundo casamento, porque você, em algum momento, existem fases, como a gente comentou aqui, que você vai ter que dedicar, como vai ter fases que você vai ter que dedicar ao casamento. Eu falo que a gente se prepara sempre, a gente sempre espera o melhor. O ideal é se preparar para o pior. E muitas das vezes a gente falava de tempo, e aí é uma das coisas que eu procuro. Recentemente eu venho me tratando de uma depressão. Essa depressão foi oriunda de muitas das vezes a paixão ela também cega. Então, qual é o limite? Você ter pessoas por perto que saibam te canalizar ali também. Então, eu falei agora mais cedo, teve momentos na minha mesa de eu chegar e ter uma marmita e falar, ó, desliga a máquina aí que você passou do ponto. Então, é sempre bom você também ter esse senso, ouvir bastante, porque muitas das vezes você se envolve tanto que você não sabe a hora de parar. Aí é um perigo. Mas a parte em que você equilibra é isso. Quais são os seus valores? O que é importante? Lembra da tríade, né? Se ver teu filho num recital é importante, não negocie esse valor. Você negocia outras coisas, você negocia prazo de projeto, você negocia às vezes uma entrega, mas não negocie valores. Então você nunca vai mais poder estar naquele lugar. Então é uma das coisas que eu sempre falo para os meus filhos estar presente de corpo e alma aonde quer que você esteja. Então tempo de qualidade é uma das coisas que para mim é um valor que eu vivo e prego muito para as pessoas que estão comigo. E é interessante, né, quando você fala isso, que estar de corpo e alma. Porque muitas vezes a pessoa está de corpo, né? Só que não adianta, você está com a cabeça em outro lugar, né? Isso muitas vezes acontece dentro do próprio trabalho, né? Você acha que aquele colaborador está na empresa, mas a cabeça dele está lá fora, Sim. né? Então isso serve para todo mundo que está assistindo, se dedica ao máximo naquela atividade que você está naquele momento. Que pode ser no trabalho ou pode ser na sua casa. Você pode estar com a sua esposa vendo um filme, você pode estar com o seu filho jogando bola, ou você pode estar desenvolvendo um trabalho dentro da empresa. Mas você tem que estar 100% ali, né? Então, assim, esse é um risco que a gente está correndo cada vez mais, porque fala, você tem que ser multitarefa. Você tem que ser multitarefa, você faz 200 coisas, mas não faz nada bem. Não faz nada bem. Começa muito e termina pouco. E termina pouco, né? Então, esse é um ponto importante para quem está assistindo, para pensar realmente, né? Vamos fazer uma tarefa, mas vamos fazer ela bem. Você vai conseguir terminá-la antes e com mais qualidade, né? Isso faz toda a diferença. São coisas, são pontos que você que está assistindo muitas vezes fala, nossa, mas não tinha parado para pensar. Mas é para se questionar, quer dizer, como que eu estou usando meu tempo, como que eu estou usando a minha vida, né? Porque passa rápido, né? Quando você vê, passou 10, passou 20, passou 30. Então, se você não parar para pensar em alguns momentos na sua vida, você vai cometer os mesmos erros, né? Eu acredito que a gente deve cometer vários erros, mas erros diferentes, porque você vai aprendendo com o erro, você vai para outro caminho, erra de novo, de uma forma diferente, e aí a gente vai caminhando, né? É assim que funciona. E é assim que faz com que a gente chegue até onde a gente chegou, né? Uma coisa que eu queria perguntar para você, o que você acha que você conseguiu desenvolver em termos de habilidades com a sua profissão e com a sua empresa? O que
te mudou? Se você olhasse, se de repente eu tivesse seguido um outro caminho, eu não teria desenvolvido essa habilidade. Quer dizer, qual habilidade que você acha que você conseguiu desenvolver? Essa da concentração foi uma das coisas interessantes que eu falo para hoje, eu falo que a área de TI ela é muito democrática. Então, a pergunta que eu deixo até, talvez você esteja até aqui nos acompanhando e se pergunte, o que eu preciso para começar? Na verdade, uma vez eu ouvi que uma casa se constrói tijolo por tijolo. Então, um erro é querer começar a ser especialista da noite para o dia ou em um curto prazo de tempo. Então, eu falo que nada que é de qualidade é feito de maneira sem planejamento. Então, uma das habilidades que eu tive foi essa de me concentrar muito. Então, eu falo que na minha época, a internet lá em 2004, quando a gente batalhava por 1 hora no laboratório para ter um pouco de internet. E a gente tinha 2 caminhos, se vitimizar por não ter um recurso, ou você aprendia com o que você tinha. Então, eu falo que eu aprendi programação em si, dentro de um metrô, dentro de um ônibus cheio, lendo. E é engraçado que a tecnologia, se você não tomar cuidado, ela pode fazer o caminho contrário. Então, eu percebi que, com o tempo, a tecnologia tirou uma habilidade que fez toda a diferença para mim em um certo momento. Aprender lendo e depois pôr em prática. Hoje, nós temos corretores de tudo quanto é jeito, eu tenho acesso a informações a qualquer momento. Infelizmente, infeliz ou felizmente, nós temos 2 caminhos. A inteligência artificial ela pode ser uma onda que vai me derrubar, ou ela pode ser uma onda que eu vou surfar. Então, a inteligência artificial, se usada de uma maneira correta no meu dia a dia, por exemplo, foi uma habilidade que não foi adquirida lá atrás, obviamente, porque veio agora, e é uma habilidade de estar sempre aprendendo. Então, acho que a paixão por aprender, ou aprender a aprender, foi uma das habilidades que eu vejo que em outras áreas, a chance de... Eu posso falar pela minha, eu não conheço todas as áreas, obviamente, mas uma das coisas que eu vejo é que o que você sabe hoje de TI, daqui 2 anos pode ser que você não arrume emprego, porque você precisa o tempo todo estar se reciclando. E se isso não for uma paixão, vai virar algo que você vai se frustrar, porque você não é bom, você está bom em um dado momento. E se isso fizer parte do teu dia a dia, eu falo que é igual um surfista. O surfista ele pode ir nas ondas de Paraty e achar que aquela onda ali tá bom a vida inteira, e ele vai se sentir bem até ali. E quando ele vai pro Havaí, ele pode se frustrar, porque ele fala, nossa, eu acho que eu não sou capaz. E acho que se desafiar. Então, é uma das coisas que eu sempre estou fazendo comigo, provoco as pessoas que estão comigo. E é uma das coisas que eu vi que em outras áreas é menos comum. Então, do nada, a gente fala, vamos fazer um sistema que use inteligência artificial para promover um salão de beleza, por exemplo. E aquilo ali já não envolve a grana. Ali a gente já está pela paixão de entender como aquilo funciona e como aquilo pode trabalhar a nosso favor. Então, eu não sei se eu respondi a pergunta ali. Eu vou pegar um gancho de algumas coisas que você falou. Uma delas, que eu acho muito interessante, você falou que você, no ônibus, no metrô, né, nós estamos aqui em São Paulo, você que está assistindo pode estar numa grande capital ou numa grande cidade e passa por isso todo dia. Você tem 2 possibilidades. Ficar 1 hora no ônibus e no metrô dormindo, como todo dia, ou ficar na rede social, que também é importante, mas se você estiver no exagero, não é legal, ou você está estudando. Quer dizer, é uma forma de você otimizar o tempo, e é o que você fez, né? Exatamente. Todo esse tempo que você estava lá, você podia dormir ou estudar. É importante, parece que não, mas são essas atividades, essas formas de você utilizar o tempo, lá na frente vai fazer toda a diferença, né? Sim, tem um método de... Eu não vou falar que é de trabalho, mas é um método de vida. Eu adoto como de vida, que chama-se GTD. A sigla é Getting Things Done. E eu esqueci o nome do autor agora, acho que é Daniel Goleman, que ele traduziu para uma tradução chamada Fazer a Coisa Acontecer, ou Fazendo as Coisas Acontecerem. E o lema do livro era A Mente Tranquila como a Água. E uma das coisas que é interessante é que eu falo por mim, se me perguntasse na minha infância a gente tinha um telefone fixo e ele era caro, e a gente, para conseguir comprar, comprava-se os vizinhos, compravam um central e a gente tinha um ramal. E era interessante que a rua inteira a gente conseguia lembrar o ramal de todo mundo da rua de cabeça, de cor. E foi passando os anos hoje, se eu não tomar cuidado, eu não lembro nem dos meus filhos, porque a gente vai deixando a tecnologia tomar decisões que às vezes são importantes, que estejam no nosso dia a dia. Então, não é bom que a tecnologia esteja presente, mas não é bom que ela seja a tua essência.
né? Então, usar a tecnologia, eu acho que ela é uma boa aliada, mas é um péssimo senhor. É um bom escravo, mas é um péssimo senhor. Então, como o Paulo disse aqui, se a rede social te escraviza, então, de repente, ali é onde você tá, o teu tempo está indo pelo ralo. A gente não tropeça em montanha, a gente tropeça em pedrinha. Então, é um vídeo do TikTok que de 30 em 30 segundos você vai passando 2, 3 horas do seu tempo, que se você diluir isso numa semana, em um ano, é uma formação que você deixou de ter. Então, acho que é bem interessante. Então, eu vou fazer só a palhinha do GTD. Não é bom que sua cabeça esteja cheia de tralhas. Então, as tralhas, a gente tem ferramenta, que seja uma agenda para lembrar, que seja uma conta para pagar e você conseguir se organizar financeiramente para deixar no débito automático, não ter que todo dia ficar lembrando que tem uma conta para pagar. Tudo isso, como o Paulo falou da multitarefa, nós não somos. E eu emendo um método de trabalho que eu implemento no meu dia a dia chamado Pomodoro. Então, Pomodoro é uma técnica ali que a gente brinca que assim, vira um mantra no ambiente de trabalho, que nada vai acabar se as pessoas esperarem 25 minutos. E quando você empenha 25 minutos focado, que é o tempo de um foco perfeito, é como se rendesse quase aquelas 2 horas que você está pensando em várias coisas. Então não adianta você pensar que tem que pagar uma conta enquanto você está no trabalho. Nem adianta você pensar que tem que trabalhar enquanto você está em casa. E aí voltamos ao mesmo lugar. Esteja aonde estiver 100% ali. Então isso vai fazer uma diferença, procurando a melhor versão de você o tempo inteiro. Você falou do Pomodoro, ele é bem interessante, né? Porque o que é a proposta dele? Você tem 25 minutos de atenção e 5 de descanso. Mais 25 e 5, né? Então mostra para nós que você tem um máximo de tempo que você consegue prestar atenção em algo que você está fazendo, né? Então essa pausa, ela é fundamental. Mas tem gente que não, fica preocupado, nossa, mas se eu levantar na empresa, o que o pessoal vai achar, né? Então assim, eu preciso também tomar cuidado, né? Porque eu tô com 54 anos, quer dizer, eu já rodei um pouco. Eu sou de uma época que um olhava para o outro e ficava falando, não, eu não vou embora porque fulano de tal falar que eu fui. E aí todo mundo ficava enrolando, sentado, não estou falando que eu fiz isso, mas eu vi muita gente fazendo, né? Porque o que se contava no passado eram as horas trabalhadas. Aí, se a gente colocar isso na prática, será que todas aquelas horas realmente que a pessoa estava ali, ela trabalhou? Será que não era melhor que ela tivesse um intervalo de descanso, né, entre um período e outro? Ela não renderia muito mais? Sem dúvida que a gente sabe que esse é o caminho, né? Mas infelizmente tem muita gente que ainda não acha que é assim que funciona, né? Você tem que trabalhar sem parar, você não pode ter pausa, né? Até aquele momento que você vai no banheiro e volta a tomar um café, quando você andou, você está oxigenando o seu cérebro. Exato. Então você já volta diferente a hora que você vai sentar na mesa, né? Mas isso é legal porque existem gestores, existem pessoas assim como o Diego pensando dessa forma, né? Eu gosto de falar do vírus do bem. Para mim isso é vírus do bem, quer dizer, são exemplos positivos que a gente pode ir passando e isso vai contaminando. As pessoas começam a pegar esse exemplo e aplicar na sua vida, né? Então, de repente, as pessoas que trabalham com você hoje, pode ser que elas não fiquem a vida inteira na sua empresa. Mas, de repente, quando elas forem para outra empresa ou quando elas montarem uma empresa, elas vão levar essa filosofia. Elas vão levar essa forma de trabalhar, né? Que eu vejo que realmente é o que faz mais sentido, né? Já que nós somos pessoas e que nós precisamos de intervalo. Tanto que a gente precisa que a gente dorme 1/3 da nossa vida. Por quê? Porque faz parte, né? O descanso, o repouso, você não fazer nada, né? Então isso é importante também, né? É importante, e até dentro da corporação, pode ser que eu fale na referência, mas eu vou arriscar, o jeito Disney de encantar os clientes, e ali vai ter uma parábola dizendo que foi perguntado a quem limpava o banheiro, né? O que você faz aqui? Eu limpo o banheiro. E o dono do hospital levou aquela faxineira até o leito de UTI. E falou, você não cuida, você não limpa banheiro, você faz a cirurgia dela. Porque com banheiro sujo, o médico pode pegar uma infecção e passar para essa pessoa e pode aliviar óbito. Então você está tanto na cirurgia quanto esse médico. E aquilo ali gerou uma ressignificação. E acho que é uma outra palavra que eu pude aprender, que é moda.
A resiliência é a palavra que a gente usa muito, mas resiliência, se você não tiver cuidado, a resiliência é a capacidade de você voltar no seu melhor estado depois de sofrer uma pressão muito grande. Mas pode ser que você não chegou no seu melhor estado ainda. E talvez você chegar no seu melhor estado, ou no seu melhor estágio, é ressignificar a tua vida. O que você faz? Porque, na verdade, você não é aquilo que você faz, você é aquilo que você produz, aquilo que você deixa. Então, hoje eu estou tendo a oportunidade de atender 2 clientes que são frutos de relacionamentos que eu tive enquanto eu era um programador. E passou-se os tempos e essas pessoas foram para outras empresas e indicaram a minha empresa para prestar um serviço. E a maior lembrança que eles têm, incrivelmente, não é a técnica, era a maneira como a gente conseguia lidar no momento de dificuldade. Então, todo projeto, seja ele ter um filho, seja ele casar, todo momento vai ter crise. Então, não só na área de TI, mas na área de TI, uma habilidade que a gente pode ter é lidar com a crise. E tem um livro que eu recomendo muito, Hábitos Atômicos. Esse livro ele vai ter um momento ali que a diferença do Paulo para o melhor Paulo que ele pode ser, e qualquer área, quem consegue se apaixonar pelo tédio. Porque geralmente quando a gente se entendia, quem consegue passar pela linha do tédio, é ali que você vai entrar no momento disruptivo da tua vida, porque o tédio é necessário. Seja no casamento, seja na profissão. Ah, não, mas eu vou pra TI porque a vida inteira vai ser coisa nova. E aí é onde é o perigo, porque eu vi muitas pessoas abandonarem bons empregos, bons lugares pelo tédio, e o tédio chega. O tédio ele só se instala quando você espera de terceiros que eles digam a você o que você faz. Então, assim, quando a gente não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, é sempre importante você ser senhor de si, senhor do seu tempo ali, para você não incorrer a ser vítima do tédio, porque ele chega. Pessoal, é uma pena, né? Nosso tempo já está chegando ao final. Nosso bate-papo voou, né? Quando o assunto é gostoso, quando você tem um profissional como o Diego aqui com a gente, trazendo realmente a sua vida, né? A sua experiência, isso é muito enriquecedor, né? Mas tudo chega ao fim, né? Então eu vou fazer a última pergunta. E já agradecendo, né, de antemão o Diego, convidando para uma próxima que ele venha, porque como eu falei, o intervalo é pequeno, né, do podcast, né, mas eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que estão assistindo, para as pessoas que ainda vão assistir. O que você daria de recado para essas pessoas que estão entrando no mercado? O que eles precisam fazer? O que eles precisam pensar para poder entrar nesse mercado atualmente? Primeiro que é possível. Então, uma das frases que eu mais ouvi é assim, eu sou burro, é uma frase que eu ouvi muito, e você é inteligente, ou fulano inteligente, não existe gente inteligente, existe pessoas mais esforçadas que outras. Então, uma das coisas bem importantes é aprenda o seu jeito de aprender. Hoje, não aprende quem não quer. Eu não gosto de ler, então vá atrás de podcast como esse. Ah, eu não gosto de ver podcast, então vá ler livro. Eu não gosto de livro, então vá procurar uma formação online. A gente pode ficar o tempo inteiro arrumando desculpa. Ou a gente vai, com o passar do tempo, justificar o motivo da nossa não ação, ou daqui a um tempo eu espero que você esteja olhando para o seu passado e se alegrar da decisão que você tomou de entrar. A área de TI é o que eu falo, ela é democrática. O tanto que você sonha, o tanto que você almeja e se desafia, é o tanto que você vai crescer. Então, vale a pena, se permita, e não existe ninguém mais inteligente que outras pessoas, existem pessoas mais esforçadas que outras, então seja persistência. E quando chegar no tédio, se apaixone por ele. Muito bom. Mais uma vez, então, agradecer. Obrigado, Samuel. Todas as observações, tudo que o Diego contou e comentou aqui com a gente, né? Sem dúvida alguma, elas são muito enriquecedoras. Convidar você, né, para assistir, para acompanhar o canal da Usinaria. Hoje, novamente, Usinaria aqui em São Paulo, trazendo informações muito importantes, trazendo profissionais que já estão no mercado, que já desbravaram as suas áreas e que isso serve de exemplo para você que está nos assistindo, para você que quer entrar no mercado, que é possível, sem dúvida alguma. E eu diria o seguinte para a gente encerrar, não existe profissão que você ganhe bem ou que você ganhe mal. Todas as profissões, tem gente ganhando bem e tem gente ganhando mal. A partir do momento que eu entendo que o dinheiro é uma consequência do meu trabalho, e se eu faço aquilo com gosto, e se eu motivo pessoas, se eu faço as pessoas apaixonarem por aquilo que elas estão fazendo, o dinheiro vai ser uma consequência e você vai ter muito sucesso. Tá bom?
Grande abraço a todos, agradecer mais uma vez o Diego e esperamos vocês nos próximos podcasts da profissão. Usinaria aqui em São Paulo. Até mais. Até mais. E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português. E também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.